Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria aqui falar também, brevemente, sobre esse projeto. O simples fato de tê-lo trazido à pauta já é um grande avanço para a cidade. Importante a gente lembrar que a lei que criou e que formatou Família Acolhedora é do ano de 2003, ou seja, de 22 anos atrás. E daí a importância, até por causa das grandes mudanças da sociedade, da dinâmica das forças da sociedade, das famílias, a própria questão da desigualdade, da invisibilidade, tantas vezes de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, que trazer esse debate para essa casa é importantíssimo. E eu queria aqui ressaltar o papel dessa Câmara, o papel que a Câmara teve no dia de hoje com relação a esse projeto, senhor presidente. Porque nós tivemos grandes avanços. O projeto chegou com um texto à casa, que era um texto, enfim, um texto aberto para o início da discussão, que tinha uma série que apresentava, ao mesmo tempo em que apresentava, trazia como prioridade o debate sobre o Família Acolhedora, trazia a possibilidade do aumento dos recursos voltados às famílias acolhedoras, deixava uma série de questionamentos em aberto. E esses questionamentos, eu penso, foram debatidos aqui nessa casa. Houve alguns espaços que não permitiram que esse debate fosse feito da forma mais democrática. E a gente lamenta isso. Mas eu, pessoalmente, não discuto pessoas, discuto ideias. Não personalizo ações no Legislativo. Debato ideias, debato projetos, meu debate é sobre outras coisas. E daí é importante ressaltar o avanço que a gente conseguiu. E eu queria aqui ressaltar pelo menos 3 avanços que me fazem votar nesse projeto, senhor presidente. E quais são os 3 avanços? O primeiro avanço é que nós temos uma supressão, uma emenda de supressão que faz com que a lei original que criou os SAICAS seja respeitada, e no momento em que ela é respeitada, cria-se então uma trava para que uma família tenha um limite máximo de acolhimento para até 2 crianças, o que é extremamente salutar e evita qualquer possibilidade de efeito colateral que possa, porventura, vir a criar, entre aspas, um mercado do acolhimento, um mercado da adoção. É uma medida importante. Outra medida importante é a criação obrigatória de campanhas periódicas e a destinação de recursos do orçamento para campanhas periódicas relacionadas ao Família Acolhedora. Porque grande parcela, a maioria esmagadora das famílias que teria a possibilidade, inclusive, de acolher essas crianças nesse modelo, sequer sabe da existência do programa. E esse é um programa que funciona no médio e longo prazo. Ele precisa de investimento em informação, e daí a importância das campanhas, porque ele precisa de uma mudança cultural, de um olhar diferenciado, de uma compreensão e de uma sensibilidade das famílias para a importância da desinstitucionalização das crianças. Então isso é muito importante. E é isso sem falar na importância da fiscalização contínua, da capacitação dos servidores que vão executar esse programa na ponta e uma série de outras medidas que estão garantidas nesse modelo, senhor presidente. Então, e o mais importante para mim, e que me faz acompanhar, eu ouvi muito a população, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS e da Assistência Social aqui na cidade. Aliás, o vereador Hélio também participou de muitas dessas plenárias. Nós recebemos uma série de aportes, uma série de sugestões da população, das organizações sociais, das organizações da sociedade civil, enfim, que nos enviaram uma série de aportes que pudessem constar da formatação final do projeto de lei a ser votado. E ao fazermos com que haja um estímulo do Família Acolhedora, sem que
isso necessariamente desestimule ou esvazie os SAICAS, é um grande avanço para a cidade. É um grande avanço que essa Câmara consegue. Porque só para se ter uma ideia da importância disso, quando a gente está falando em SAICAS, a gente está falando em pelo menos 2.000 crianças e adolescentes acolhidas por esse modelo. E ao estarem acolhidas por esse modelo, são crianças de um perfil completamente diferente do perfil das crianças do Família Acolhedora. Família Acolhedora tem uma tendência maior ao acolhimento de crianças menores, de crianças na primeira infância, que inclusive são crianças que também recebem uma sensibilidade maior nas filas de adoção. Agora, os SAICAS são serviços especializados, são serviços que precisam de qualificação, precisam ainda de maior aporte, precisam de um cuidado diferenciado, porque esses são serviços que recebem crianças com deficiência, recebem crianças com uma série de outras questões que passaram por outras instituições, que não se adequam, crianças que já estão passando para a adolescência, enfim, e que têm muito maiores dificuldades em serem acolhidas por uma família. Diferenciar isso, separar isso, ou seja, estimular o Família Acolhedora, como se faz aqui nessa tarde, é um grande avanço. E manter os SAICAS como referência, fortalecendo a proteção integral da criança e do adolescente na nossa cidade, é sem dúvida nenhuma uma grande conquista dessa casa, de forma democrática, de forma qualificada e que eu tenho certeza que vai ter um impacto direto na qualidade do atendimento e do acolhimento das crianças da nossa cidade. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bezerra. Não há mais oradores.